Oi pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo que quem me pediu essa decoração foi a Cláudia. Obrigado, Cláudia, por comentar. E ela me pediu essa decoração, espero que eu tenha entendido direitinho como ela deixou aqui pra mim, tá? Então eu comecei passando o meu chantilly, esse é um chantilly simples, tá? Eu comecei passando chantilly aí por todo o meu bolo, chantilly branco. Peguei a minha queridinha espátula da Brother Mix, tá? O interessante dessa espátula, gente, é porque ela, como a borda dela embaixo é retinha, eu apoio no prato, tá? De vidro e só vou passando no meu bolo. Então fica sempre muito certinho. Esse bolo eu tirei o máximo de chantilly possível. Quando eu vi que já tava quase que encostando no bolo, foi quando eu parei de passar a espátula, tá bom? Por quê? Porque ainda vinha mais uma camada de chantilly aí. E a cliente não queria tanto chantilly assim. E também não é tão interessante assim você passar ter tanto chantilly assim no bolo, né? Então eu fui passando aí. Ah, vão me perguntar, quanto que eu gastei de chantilly, gente? Não foi nem 500 ml, tá? Eu sei porque eu bati só meia latinha e ainda sobrou chantilly no bol da batedeira. E ainda ficou, né, 500 ml sem bater no vidro. Então depois que eu passei aí, eu acertei a parte de cima do meu bolo. Ai, ao fundo tá o som do meu filho brincando de carrinho, que agora ele tá acordado e eu preciso editar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então eu deixei bem certinho aí a parte de cima. Peguei o meu bico serra, se você não tiver o bico serra não tem problema. Um saquinho de confeitar, sem o bico, só um furinho, você vai passando aí na lateral do seu bolo, tá bom? Mas como eu tenho o bico serra, eu fui passando com ele pra ficar mais certinho. Com um corante vermelho e umas gotinhas de marrom. Eu atingi a esse rosa, tá bom? Que é um rosa, um rosé, um rosa chá, um rosa um pouquinho queimado, né? E eu fui passando aí na lateral. Eu fiz 3 carreirinhas de chantilly rosa, tá bom? E depois fui acertando com a minha régua, tá bom, gente? Então eu fui só mesmo acertando com a minha régua. Se você quiser aquele efeito que fica uns ondulados mais altos, outros mais baixos e tudo mais, tem como você fazer. É só você, na hora que você estiver passando o seu chantilly, você dá uma escapadinha um pouquinho mais pro alto, um pouquinho mais pro baixo, entendeu? Para deixar ele desnivelado. Aí eu não queria tão desnivelado assim, eu queria mais retinho mesmo, só que com pequenas ondulações, tanto que eu fui fazendo pequenas ondulações com o bico de confeitar, né, com o bico serra. E depois eu fui só mesmo acertando com a minha espátula, na verdade a minha régua, né. Gente, eu queria saber de vocês, se vocês preferem o vídeo assim, mais lento. Eu não reduzi a velocidade, eu trabalho desse jeito mesmo, tá, gente? É bem devagarzinho, tudo que eu vou fazer, gente, eu faço super devagar. Eu deixo acelerado, fica parecendo que eu faço meus bolos em minutos, né? Mas não, gente, tudo que eu vou fazer é naquela velocidade, parecendo que tá até de marcha lenta. Mas não tá não, é dessa velocidade que eu faço. E eu queria saber de vocês, se vocês preferem o vídeo na velocidade normal ou na velocidade adiantada, igual tá agora, né? Então eu só mesmo fui acertando aí a espátula, tirei o excesso aí que ficou na parte de baixo da minha bandeja. A minha bandeja é uma bandeja de vidro, o cliente tem 3 dias para retornar a bandeja para mim, tá bom? Sempre eu tenho essa pergunta. Eu peguei um pouco de pó dourado nesse vidrinho, já tinha um pouquinho. Peguei o álcool, esse aí é o álcool de solução da FAB, tá? Mas pode ser álcool de cereal e também cachaça. Todos eles dão certo. Eu vejo mais brilho com essa solução da FAB, tá, gente? Eu olho pro dourado, uma coisa assim, eu vejo mais brilho, tá? Eu fiz o teste para saber se não tava escorrendo. Vocês viram que eu encostei no bol da minha batedeira? Foi um teste que eu fiz, tinha um pouquinho de chantilly ali na beiradinha, eu encostei o pincel para ver se já estava na tonalidade que eu queria. Porque se você coloca muito álcool, ele não fica numa tonalidade certa, tipo, ele não fica dourado. Ele fica, parece que só mesclado de dourado, e eu queria douradinho, tá? Peguei o pincel e fui bem delicadamente encostando no meu bolo. Lorena, mas eu tô encostando e parece que tá afundando. Você tem que encostar bem delicado. Se você não é tão delicada, coloca o bolo um pouquinho na geladeira, no prazo de meia hora, 1 hora, que ele vai ficar um pouquinho mais durinho
e você vai conseguir fazer isso sem estragar o seu chantilly, porque realmente assim que você termina de fazer, ainda mais o chantilly cremoso, que é o caso desse, acontece de borrar, acontece de afundar. Se você encostar o pincel, você suja o pincel, porque aí eu não tô sujando o pincel de chantilly, eu só mesmo tô encostando bem levemente, só depositando o meu corante, vamos dizer assim, né? Meu corante dourado. E depois que eu passei aí em volta todo do meu bolo, eu peguei o próprio que estava sujinho no pincel, tá? E fui espirrando no bolo, porque eu queria que tivesse esses espirros de dourado, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Gente, corre lá no grupo do Face, tá? Tá tendo, sempre tem sorteio, sempre eu divulgo algum sorteio, mesmo que não sou eu que estou fazendo, eu divulgo lá. E se você souber de algum sorteio também, pode divulgar lá, tá? Se você grava vídeo, você pode divulgar lá. Se você tem dúvidas, é por lá que eu tiro a maioria das dúvidas, tá bom? E aí, como eu disse pra vocês, eu sujei o pincel e fui espirrando aí no meu bolo, tá? É só você ir mesmo, tipo, igualzinho o padre faz pra benzer, é mais ou menos aquilo, só você ir espirrando que dá certo, tá? Você vai espirrando conforme você quer aí no seu bolo. Eu também peguei algumas pérolas comestíveis, no caso essas são mini pérolas, tá? E coloquei na parte de cima, porque esse bolo não ia ter detalhe nenhum na parte de cima, ia ser só isso mesmo. Essa lateral diferente e a parte de cima de pérolas, tá? Assim foi o pedido da cliente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai lá no grupo do Facebook pra gente compartilhar as experiências e trocar ideias. Lá a gente também dá ideias de bolo e tudo mais. E olha como o nosso bolo ficou. Ah, eu passei glitter, tá? No final vocês viram eu com a bombinha. Eu também passei o pó perolado da Mago, tá? E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!